O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia no seu ensinamento a uma grande multidão: Tomai cuidado com os doutores da lei. Eles gostam de andar com roupas vistosas, de ser cumprimentados nas praças públicas. Gostam das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos melhores lugares nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas, fingindo fazer longas orações. Por isso, eles receberão a pior condenação. Jesus estava sentado no templo, diante do cofre das esmolas, e observava como a multidão depositava suas moedas no cofre. Muitos ricos depositavam grandes quantidades. Então chegou uma pobre viúva, que deu 2 pequenas moedas que não valiam quase nada. Jesus chamou os discípulos e disse: Em verdade vos digo, esta pobre viúva deu mais do que todos os outros que ofereceram esmolas. Todos deram do que tinham de sobra, enquanto ela, na sua pobreza, ofereceu tudo aquilo que possuía para viver. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. A liturgia deste 32º domingo do tempo comum, já bem na reta final deste ano litúrgico, nos fala que Jesus entregou a sua vida por amor para a nossa salvação. E apresenta-nos a liturgia, na mesa da palavra, 2 viúvas, na primeira leitura e no Evangelho. Antigamente, as viúvas eram das pessoas mais desamparadas. Tanto é verdade que são muitas as vezes que no Evangelho Jesus fala dos órfãos e das viúvas como aqueles que mais precisam da nossa atenção, do nosso socorro. Porque a sociedade antiga era toda fundada sobre o homem. Era o homem quem tudo provia, era o homem quem tudo fazia. E as esposas não tinham muita voz. Quando morria o marido, consequentemente, elas ficavam desamparadas. E por isso mesmo, eram pessoas que precisavam da atenção da comunidade de fé, assim como os órfãos precisavam do amparo, do socorro da comunidade. Mas hoje, a liturgia nos apresenta 2 viúvas que nos dão um exemplo bonito de hospitalidade e generosidade. Na primeira leitura do livro dos Reis, a viúva de Sarepta, nem se fala o nome dela. Ela estava lá com seu filho, com pouca coisa para a sua sobrevivência do seu filho. O livro sagrado diz que tinha só um pouco de farinha, um pouco de azeite. E eis que chega Elias, ele pede um pouco de água. Ela logo se dispõe a buscar a água num gesto de quem?
quer acolher, de quem quer hospedar, quer ser solidária com aquele que chega sedento. Mas ele logo lhe pede: traga também um pedaço de pão. E aí ela tem que revelar o que está passando, ela e sua família. Olha, nós não temos mais do que um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. É tão somente suficiente para fazer uma refeição para mim e para meu filho. Mas ele disse: vai e faze como estava disposta a fazer, já recolhendo a lenha para preparar a refeição. Mas traga primeiro um pouco para mim, porque é Deus quem diz que não vai faltar nem farinha e nem azeite para você e para o seu filho. E assim ela o fez, e diz o livro sagrado que não faltou farinha nem azeite, até que voltasse a chover e eles pudessem plantar e assim providenciar mais alimentos. Deus sempre está do lado daqueles e daquelas que nele confiam. Deus está sempre do lado de quem abre o seu coração para acolher, quer a sua palavra, quer quem tem alguma necessidade e se dispõe a partilhar. Quando nós nos dispomos a partilhar, ainda que seja pouco aquilo que temos, Deus não vai deixar faltar jamais. No Evangelho também é uma viúva que Jesus coloca em destaque por causa da sua oferta. E é interessante observar que ela oferece bem menos do que todas as outras pessoas tinham ofertado. Porém, Jesus sublinha bem: o que ela oferta não é o que sobrou. O que ela oferta é tudo aquilo que tinha. O que ela oferta é a sua própria vida. E por isso mesmo, Jesus exalta aquela oferta feita de todo o coração, porque o importante não é a quantia do que é ofertado, mas quando nós o fazemos de todo o coração, com o desejo de ofertar toda a nossa vida, na consciência de que tudo que temos e somos é dom de Deus. E por isso mesmo nós temos que ser generosos nas nossas ofertas, a nossa doação daquilo que temos e somos, porque tudo recebemos como graça e bênçãos de Deus. Na segunda leitura, a carta aos Hebreus, o autor sagrado nos mostra que Jesus ofereceu a sua própria vida por amor para a remissão dos pecados, para a nossa salvação, a salvação de toda a humanidade. E subiu o autor sagrado que a cada ano os sacerdotes, eles iam ao santuário e faziam uma oferta para o perdão dos pecados, quer dos seus pecados, como do pecado de todo o povo. E agora ele diz: Jesus ofereceu uma só vez a sua própria vida como sacrifício para a redenção do mundo. E ele não entrou num santuário feito de mão humana, ele entrou no santuário celeste com a sua ressurreição para conquistar a ressurreição de todos nós que nele cremos. A liturgia de hoje, assim bem na reta final deste ano litúrgico,
nos faz um forte convite a sermos acolhedores, hospitaleiros, como a viúva de Sarepta, e sermos generosos como a viúva do Evangelho. Que não tenhamos medo de oferecer tudo aquilo que temos e somos, a nossa própria vida, como Jesus ofereceu. É no doar a vida aos irmãos e irmãs é que nós vamos também alcançar a nossa salvação. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Dar um pouco que se tem aos que têm menos ainda, enriquece o doador, faz sua alma ainda mais linda. Canta com seu coração. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,